Continuando o nosso curso de funções, hoje a gente vai discutir funções crescentes e funções decrescentes. Então eu trouxe este exemplo aqui de alguns gráficos, de algumas situações que a gente coloca em gráfico e analisar situações quando está crescendo e quando está decrescendo. Por exemplo, aqui é o gráfico que eu tenho população mundial de 8.000 a.C. a uma projeção de 2050 depois de Cristo. Tá? Bom, o que está acontecendo aqui? Eu tenho em bilhões de pessoas e anos, certo? Então, na abscissa, né, chamou famoso eixo X, nós temos aqui ano e no eixo Y ou f de x nós temos bilhões de pessoas. Então, bilhões de pessoas depende da passagem do tempo, que eu chamei de x. Pode ser t também, tá? Então, lá no comecinho, lá, 8.000 a.C., a gente tem aqui, ó, aproximadamente em torno de, antes de 0 bilhão, né? Então, aqui, ó, 1 bilhão próximo de 0 bilhão. Ou seja, alguns milhares, algumas centenas de milhares, talvez dezenas de milhares de pessoas. Com a passagem do tempo, a gente vai atingir 1 bilhão aproximadamente em 1700, até um pouco mais, né? Entre 1750 e 1850, talvez no ano 1700. Então, é só uma suposição. E aí a gente atinge 2 bilhões em torno um pouco antes de 1950. E a partir daí há um crescimento muito rápido. Tá? Então olha só como é que a gente pode, sei lá, colocar aqui, sei lá, 100 milhões. Vamos imaginar que fossem 100 milhões, tá? Pode ser que não seja, estou apenas dando um chute aqui. Então repare o seguinte, ó, aqui eu posso traçar um triângulo com um coeficiente angular. Aqui eu posso traçar outro triângulo com outro coeficiente angular. Aqui eu posso traçar um outro triângulo com outro coeficiente angular. E aqui, vamos supor, claro que isso aqui é só um esboço, por favor, não vá achar que isso aqui é correto, tá? Só para você ter uma ideia. Eu vou tentar fazer uma linha reta aqui, mas não é tão simples assim, a mão livre. Vamos usar aqui, deixa eu ver se eu consigo. Aqui assim, vamos subir. Não. Eu não vou conseguir. Bom, tentei aqui fazer um jeito razoável para você entender o seguinte. Olha só o que está acontecendo com o ângulo, né? Com o nosso coeficiente angular. Ele está cada vez maior. E eu falei, quanto maior o coeficiente angular, maior a inclinação. Mas existe aqui uma certa tendência. Ó. Com o aumento de x, está ocorrendo o aumento de y. Tá? Se x1 é menor que x2, vamos chamar aqui, sei lá. Aqui é x1 e aqui é x2. Tá? O f de x1 é também menor que o f de x2. Bem aqui é o f de x1 e bem aqui é o f de x2. Repara que ele está menor, certo? Ó, ele está antes no gráfico. Então, isso indica um crescimento. Por mais que você não esteja enxergando o gráfico, se essa situação aqui ocorre, x1 menor que x2 implica que f de x1 menor que f de x2, há um crescimento. Eu chamo de subindo a ladeira, certo? Agora, vamos ver aqui assim o gráfico, transição demográfica, que está mostrando aqui taxa de natalidade, taxa de mortalidade, taxa de crescimento vegetativo, que é a diferença de um pelo outro. Tá? Então, aqui, olha, vamos pegar essa curva aqui, ó, taxa de natalidade. Então, taxa de natalidade tem uma certa igualdade aqui assim e de repente começa a descer. Tá? Eu vou pegar esse pedaço aqui, eu vou pegar daqui para cá só do gráfico. Então, aqui eu tenho taxas, ou seja, percentual, quantidade, pode ser em percentual. E aqui eu tenho transição demográfica, é o nosso eixo X, talvez uma questão de transformação, de tempo, alguma coisa. Então, olha só, eu tenho x1 aqui e tenho x2 aqui, tá? Então, o x1 está aqui, ó. E aqui está o nosso x2, certo? Então, x1, o fx1 está aqui, ó. x2, o fx2 está aqui.
Então, o que você percebe? De x1 é menor que x2. Mas o f de x1 é maior que o f de x2. Ó. x1 é menor que o x2, mas o f de x1 é maior que o f de x2. Então, você percebe que, na realidade, está havendo uma descida, um decrescimento. Tá? Então, olha, aumenta de x1 para x2, mas diminui o valor de f de x1 para f de x2. Então, nós chamamos esse primeiro gráfico de um gráfico crescente, se for função, uma função crescente, e esse segundo aqui a gente chama de função decrescente, tá? Diminuindo. Claro, eu estou analisando deste ponto até este. Os outros eu estou, por enquanto, abstraindo só para você perceber a situação. Olha só aqui um outro caso aqui, ó. O uso de lubrificantes automotivos ele é essencial para o funcionamento e vida útil do motor. Uma das propriedades mais importantes de um óleo lubrificante é a sua viscosidade. Né? Quando o óleo é muito viscoso, ele não conseguirá emparelhar e espalhar-se por todas as peças, não cumprindo assim sua finalidade, que é a lubrificação e a diminuição da temperatura, perda por calor. Tá? Então aqui eu tenho um gráfico em que Y é a viscosidade e que X é a temperatura. Então eu vou pegar aqui esse verde aqui assim, desse óleo 25W60. Tá? Então tá aqui, ó. Tá aqui o que está acontecendo aqui. O que você já imagina? Eu já até disse, né? Está descendo a ladeira. Mas vamos fazer a análise mais algébrica. Tá aqui, vamos chamar isso aqui o nosso x1. Tá aqui o nosso f de x1. E eu vou pegar aqui, tá aqui o nosso x2. Não importa muito o valor, mas a posição, só para você já conseguir fazer a análise. x1 é menor que x2, certo? x1 é menor que x2. Só que o que acontece com o f de x1? Ele é maior que o f de x2. Então, o que nós temos aí? Nós temos uma função decrescente. Uma função decrescente. Quanto maior for a temperatura, menor é a viscosidade. Quanto maior é a viscosidade, menor é a temperatura. Está vendo a relação? Quanto maior um, menor o outro. Então, não chega a ser uma proporcionalidade direta assim, ou inversa, mas existe um grau de proporcionalidade, podemos chamar assim, em que quando um aumenta, o outro diminui. É isso que está indicando o gráfico. Né? Quanto maior for a viscosidade, menor a temperatura. Quanto menor for a viscosidade, maior a temperatura. Então, para você diminuir a temperatura de um motor em funcionamento, você tem que ter óleos mais viscosos, né? Ou menos viscosos. Tá? Aí você vai utilizar o seu critério. Entendeu? Nesse caso aqui, se eu quero temperaturas mais baixas, então eu tenho que ter um pouco mais de viscosidade. Ou, se aumentar muito a temperatura, vai diminuir a viscosidade. Quer dizer, você pode fazer essa análise de um lado para o outro, dependendo daquilo que você deseja. Mas aí você está diante de uma função decrescente. Bom, olha só aqui uma situação em que há uma contagem de tráfego de carros. Esse caso aqui é de uma situação até real, né, lá de Londrina. E aqui você tem situações de rua, né, onde sentidos e tudo mais, e a contagem de quantidade de carros em determinado momento, né, entre 7h15, 7h15 e 7h30, entre 7h30 e 7h45, você vai tendo contagens e aí você cria gráficos. Vamos pegar aqui, olha, situações de gráficos, olha, imagina essa curva, ela cresce e decresce, né, em várias situações. Então, existem momentos, por exemplo, daqui até aqui, ó, esse daqui para cá, eu tenho momentos de crescimento. Aqui eu tenho momentos de crescimento, cresce, diminui, ó, cresce, diminui, mais ou menos mantém, cresce e diminui. Então, se eu fosse ter aqui uma função, existem pontos em que é crescente e pontos em que é decrescente, né? Alguns pontos mais ou menos se mantém, mas cresce, diminui, depois cresce novamente, ó, isso aqui é crescente.
e aqui é decrescente. Tá? Então, nós temos situações de crescimento e de decrescimento ou de uma certa constância aqui assim. Não cresce nem diminui praticamente na média, certo? Então você pode analisar situações e perceber, poxa, nesse momento aqui, entre 7 e 9 há um crescimento da quantidade de carros. Depois, daqui até 13 horas se mantém, mais ou menos se mantém. Depois há um crescimento entre 12, 13 horas até 14 horas, há um crescimento novamente. Ó. Cresce, se mantém, cresce de novo, depois decresce até umas 17 horas e depois cresce novamente, né, até umas 18. Então, você é um engenheiro de tráfego, você vai analisar, poxa, esse momento aqui precisa de um certo cuidado ali, porque tem muito carro. Aqui está constante, aqui cresce de novo. Então, você vai tomar decisões de controle de tráfego. Você tem aqui, né, momentos de crescimento, decrescimento e constância. Tá? Então, funções crescentes, funções decrescentes e até funções constantes. Olha outro caso aqui, ó, temperatura basal. Temperatura corporal basal é a temperatura do corpo medida imediatamente após a pessoa acordar, antes de qualquer atividade física no dia seja feita. Então, uma coisa que acontece muito, mulher quando está querendo engravidar, é tomar cuidado, é perceber a questão da temperatura basal. Né? E por quê? Porque a ovulação causa um aumento de 0,3 a 0,5 graus Celsius. Então, você vai medindo a sua temperatura basal. Então, imagina que está aqui, ó, mais ou menos nessa média. Mas, de repente, vem para cá. Então, esse crescimento forte aqui, o que está acontecendo? Provavelmente, a mulher entrou no período de ovulação. Tá? Ovulação. Então, é um bom momento de fertilidade para pensar, né, em planejamento familiar. Então, a função aí, nesse caso, claro que a gente está transformando isso numa função, não necessariamente vai ter uma equaçãozinha, mas você pode analisar o gráfico como sendo um momento de função crescente, né? E desse momento é que, segundo a teoria e a prática, né, ocorre a ovulação, que houve um aumento. Depois, provavelmente, deve cair isso daqui mais para frente. Então, nós temos um período de constância, um crescimento, depois outro período de constância. Certo? Então, isso aí a gente pode enxergar algumas aplicações básicas, onde é crescente, onde é decrescente, onde é constante. Bom, então, matematicamente, função crescente, o que é? S x1, tá aqui o x1, é menor que x2, f de x1, tá aqui, ou y1, né, ou f de x1, é menor que f de x2 ou y2. Então, ó, x1 menor que x2, f de x1 menor que f de x2, certo? Então, por exemplo, uma função f de x igual a 2x é uma função crescente. Né? Por quê? Porque se eu tenho, por exemplo, se x e f de x, tá? Se x vale 1, quanto é que vale f de x? 2 vezes 1, 2. X vale 3, quanto é que vale f de x? 6. Então, ó, 1, 3. Aumentou, aumentou. O que aconteceu com o f de x? Valia 2, foi para 6. Então, houve um crescimento. Tá? Eu imagino que isso vai continuar indefinidamente. Então, eu posso, a partir da lei de formação, intuir se ela é crescente ou decrescente, ou pelo menos ter pontos de crescimento e pontos de decrescimento. Tá? Então, a função f de a em b, definida por y igual a f de x, é crescente no conjunto A1 contido em A, né, dentro dos reais, por exemplo, se para dois valores x1 e x2 pertencentes a esse A1, com x1 menor que x2, tivermos um f de x1 menor que um f de x2. Então, em símbolo é para todo x1 e x2, se x1 menor que x2, implica que f de x1 menor que f de x2. Função crescente, tá? Linguagem mais puramente matemática. A decrescente, nós temos aqui, ó, o x1 menor que o x2 no gráfico, né? Tá à esquerda. O f de x1 maior que o f de x2. Tá? O f de x1 está aqui em cima, que é o nosso y1,
E o f de x2 está aqui mais embaixo, que é o nosso f de x2. Então, se x1 menor que x2 implicar que f de x1 maior que f de x2, então a função é decrescente. Um exemplo é a função menos 2x. Né? Se eu vou pegar aqui o gráfico, eu vou de novo aqui colocar o valor. Na verdade, esse gráfico vai ser negativo. Aqui, assim. Pera aí. Deixa eu colocar um pouco mais em cima para a gente poder enxergar melhor. Então, eu vou pegar aqui o valor 1 e 3. Tá? Olha, se x vale 1, está aqui o nosso y, o f de x, né? E está aqui o nosso x. Se x vale 1, quanto é que vale o f de x? Menos 2 vezes 1 dá menos 2. Então, estaria aqui embaixo. E se vale 3, vai dar menos 6. Menos 6 é menor ainda que menos 2. Então, está mais aqui embaixo. Então, está aqui, ó, decrescente. Então, a gente imagina aqui, se a gente colocar valores, né? 0 dá 0 e assim vai. Desce na ladeira, subir na ladeira. Né? Então, está aqui. Né? O f de x igual a menos 2x é uma função decrescente. Tá? Então, matematicamente, né? A função f de a em b é definida por y igual a f de x é decrescente no conjunto A1, um conjunto qualquer de números, pode ser, né, determinado intervalo, contido em A, um conjunto maior, se para dois valores quaisquer x1 e x2 pertencentes a esse A1, a esse intervalo que eu escolher, x1 menor que x2, tem-se que f de x1 maior que f de x2. Tá? Para todo e qualquer x1, x2, se x1 menor que x2 implicar que f de x1 maior que f de x2, então a função é decrescente. Função crescente, função decrescente. Entendido? Vamos lá? Vamos fazer exercício para a gente fixar melhor isso aí. Vamos lá. Com base nos gráficos abaixo de funções de R em R, especifica os intervalos em que a função é crescente ou decrescente. Tá bem tranquilo, né? Você tem aqui, ó, valores de x pontos que estão sendo mostrados, e aí você vai perceber onde ela é crescente e onde ela é decrescente. Então, função crescente é quando x1 menor que x2, f de x1 menor que f de x2. Então, se eu pegar aqui, ó, 4 e 2. Qual é o f de x1 aqui? Está bem aqui, 0. Qual é o f de x2? Está bem aqui. Então, ó, esse menor que esse menor que esse. Então, função crescente. Entre menos 2 e 0... Não, mas a gente pode ver até 1, né? Até aqui assim, ó. Por quê? Se eu pegar esse ponto menos, aí está aqui o nosso f de x1, menos 2. E se eu pegar o 1, está aqui o nosso f de x2. Ó. Repara aqui, tá? Decrescendo. F de x1 maior que f de x2 quando x1 menor que x2. Tá? Então, ó, função crescente. x1 menor que x2 implica que f de x1 menor que f de x2. Função decrescente. x1 menor que x2 implica que f de x1 agora é maior que f de x2. Tá? Então, é crescente entre x menos 4 e menos 2. É decrescente entre x menos 2 e 1. E depois de 1, podemos dizer até o infinito, né? É crescente, pelo menos o que está indicando aqui. E aqui, também se não houver mudança, esse menos 4 aqui, na verdade, eu posso até tirá-lo. Né? Porque antes de menos 2, a função é crescente. Aí ela é decrescente entre menos 2 e 1. Depois ela volta a ser crescente a partir de mais 2. Então, x maior que 2. Então, ou, né? Pode ser ou também aqui. Ela é crescente quando é menor, ela é crescente para cá para trás, e ela é crescente
Aliás, não é do 2, né? É do 1. Aqui, ó, do 1. Perdão. Então, a partir daqui ela é crescente novamente. E ela é decrescente entre menos 2 e 1. Então, bora pegar essa função aqui meio loucona, né? Então, olha só. Vem do menos infinito até zero, depois zero aberto até mais infinito. Então, todo x está sendo representado aqui. Se eu pegar, olha, pegar aqui, chamar isso aqui de x1 e isso aqui de x2, ou até chegar aqui assim, né, x3, vou chamar de x3 aqui, x1 menor que x2, menor que x3 desse lado aqui. Repara que o f de x1 está aqui, o f de x2 está aqui, o f de x3 está aqui. É cada um menor do que o outro, né? F de x1 menor que f de x2, menor que f de x3. Logo aqui a função é crescente entre menos infinito e zero. Bola fechada. E de zero, já é outra função, ou pelo menos outra função não, outra curva, né? Não está conectada aqui assim, mas de qualquer forma está aqui. Se eu pegar aqui, ó, sei lá, x4, x5, mais na frente x6. Então, ó, x4 menor que x5, menor que x6. Repara que o f de x1 está aqui, o f de x2 está aqui, o f de x3 está mais aqui assim. F de x1 é menor que f de x2, x1 aqui, né? Que é menor que f de x3. Então, também a função aqui é crescente. Tá? Bom, então a função é crescente em todo intervalo, menos infinito a mais infinito. Em x pertencente aos reais, é função crescente. Tá? Alguém poderia, pode ser assim, pode ser x menor ou igual a zero e x maior que zero. Mas se você perceber, isso aqui é toda a reta real. X pertence aos reais. Tá bom? Vamos fazer o seguinte. Essa aqui não é difícil, hein? Dá para você perceber onde é decrescente, onde é crescente. Vou deixar você tentar fazer essa daí. Ela não é difícil, tá? Fica aí seu primeiro para casa desse vídeo de hoje. É dizer onde aqui é crescente e onde é decrescente. E é tranquilidade demais. Basta observar x1 menor que x2, f de x1 menor que f de x2. Função crescente. x1 menor que x2, f de x1 maior que f de x2, função decrescente. Subindo ladeira, descendo ladeira. Especifique para cada uma das funções abaixo se é crescente ou decrescente em R. Aqui a gente vai ter que prestar atenção no gráfico. Tá? E aí eu vou começar a chamar a atenção para você do zero da função. Zero da função. O que é o zero da função? É quando y é igual a zero. Por quê? Porque qual é a curva de uma função afim? Né? A função do tipo f de x igual a ax mais b. É uma reta. Então ela não muda. Então se você tiver um gráfico qualquer, ou ela vai estar sempre subindo, ou ela vai estar sempre descendo. Tá? E aí, como é que a gente vai saber disso? Olha, primeiro, eu posso fazer o seguinte, eu vou estabelecer alguns valores básicos de x e de y, quando x é zero e quando y é zero. Depois eu posso estabelecer outros valores também, tá bom? Se você prestar atenção, quando x for igual a zero, x é zero. Então, como é que a gente calcula aqui quando x for zero? 3 vezes 0 menos 2. 3 vezes 0 menos 2 dá quanto? Isso aqui dá 0, dá menos 2. Ó. Então, quando x for igual a zero, y vale menos 2. Então, esse ponto aqui é o ponto que a gente marca. A gente nunca marca onde é o primeiro zero. A gente sempre marca no ponto que não é zero. Quando y for igual a zero, quando y, isso aqui for igual a zero, quando isso aqui for igual a zero, quanto é que vale x? Peraí. Então, bora calcular aqui. Ó. Quando y é igual a zero,
significa que 3x menos 2 é igual a 0. Para achar o valor do x aqui, eu somo os dois lados 2. Isso aqui dá 0, isso aqui dá 2. 3x igual a 2. Para isolar o x, eu divido os dois lados por 3. Logo, x igual a 2 terços. Então, x igual a 2 terços é isso aqui. 2 terços é 0,66666, assim vai. Então, é mais ou menos aqui. 2 terços. Y é 0, x é 2 terços. Tá bem aqui assim. Ligando dois pontos, eu tenho uma reta. Então, vai embora para cá, vai embora para cá. Então, a função ela é crescente ou decrescente? A função ela é toda crescente. Tá? Então, essa função aqui, ela é crescente. Tá? Basta eu estabelecer esses dois pontos que eu já consigo fazer a minha reta. Tem outras formas de você fazer? Tem. Você pode atribuir alguns valores diferentes e aí você acha. Tá bom? Por exemplo, eu posso pegar aqui assim e estabelecer que x vale 1. Se x vale 1, por aqui assim, quanto é que vale o y? 3 vezes 1, 3, menos 2, 1. Então, tá aqui, ó. X vale 1, tá? Y vale 1, tá aqui esse ponto. Tá? Ou poderia dar um valor negativo, x vale menos 1. 3 menos 1, menos 3. Menos 2 dá menos 5. Então, estaria aqui para baixo. Tá? Então, esse aqui é o ponto. Então, para x1, y1. Para x menos 1, y menos 5. E assim vai. Então, aqui é a mesma coisa. Olha. Eu vou pegar o valor, dois valores aqui. Ó, x, y. X vale 0, y não vale 0. Pode ter outros valores, Ricardo? Pode, mas eu quero que você trabalhe bastante esse daqui. Quando x for igual a 0, 4 vezes 0 é 0, dá 3. Quando y for igual a 0, então menos 4x mais 3 igual a 0. Para isolar isso aqui, subtrai os dois lados de 3, fica menos 4x igual a menos 3, porque aqui dá 0. Se eu dividir todo mundo por menos 4, tiro menos 4 daqui, né? Porque menos 4 dividido por menos 4 dá 1. Então fica só o x. Menos 3 dividido por menos 4, menos 3 por menos 4, menos dá mais, fica 3 quartos. Então, tá aqui, 3 quartos. Tá. Eu posso pegar aqui, por exemplo, x igual a 1, x igual a menos 1. Né? X igual a 1, tá? Menos 4 mais 3, menos 1. E x igual a menos 1, menos mais, dá 4 mais 3, 7. Então, temos aí 4 pontos. Não precisa, eu só fiz para vocês perceber como é que está aqui os valores, né? Mas não precisa. Então, vou pegar aqui o gráfico, fazer aqui um esboço e colocar aqui os valores, tá? Então, x é 0, y vale 3. Então, esse é um ponto. X é 3 quartos, 0,75 mais ou menos. Mais ou menos não, 0,75. X é 3 quartos. Vem aqui, y vale 0. Então, esse ponto aqui. Ó. Pronto, aqui eu já tenho como traçar a reta sem problema nenhum, porque a partir de 2 pontos eu faço uma reta. Que tipo de função é essa? É uma função decrescente. A partir daí, ó, quando x vale 1, y vale menos 1, x vale 1, y vale menos 1. Quando x vale menos 1, y vale 7, está lá em cima, né? 7, assim vai. Tá bom? Então, já falei isso em aulas anteriores, vou só reforçar agora. Positivo, função crescente. Negativo, função decrescente. Quem é esse cara? É o nosso coeficiente angular. Se, né, ax mais b, se a for maior que 0, a função ela é crescente. Se a for menor que 0, a função ela é decrescente. Tá? Porque reta ela tem só um comportamento, ou vai subir para sempre, ou vai descer para sempre. Tá bom? Bom, então, isso aqui eu queria que você ficasse atento, tá? Quando for uma função afim, o coeficiente angular determina se ela é crescente ou se ela é decrescente. Então, estudar, segundo os valores para n, a variação crescente, decrescente ou constante. Esse aqui é o nosso A, esse aqui é o nosso B.
você sabe se o A for maior que zero, função crescente. O A for menor que zero, função decrescente. E se o A for igual a zero, a função ela é o quê? Constante. Né? Porque aqui dá zero, só fica y igual a 2. Né? Então vai ser aquela nossa função constante. Tá? Função crescente, função decrescente. Então, para ser crescente, m menos 1 tem que ser maior que zero. É uma inequação. Resolvendo essa inequação, resolve igual, a gente resolve uma equação. Aqui dá zero, m maior que 1. M maior que 1, a função ela é crescente. M maior que 1, a função crescente. M menos 1 menor que zero para a função decrescente. Resolve do mesmo jeito. Dá zero. M menor que 1, função decrescente. E m menos 1 igual a zero, m igual a 1, função constante. Função constante. Para cada situação, a gente fez um estudo aí. Beleza? Vamos adiante. Um comentário final aqui sobre situações de gráficos. São gráficos de movimentos, né? A gente estuda muito na física. Movimento uniforme, movimento retilíneo uniforme, movimento retilíneo uniformemente variado, movimento circular uniforme, assim vai. Todos eles tratam de situações em que eu relaciono tempo e posição. Né? O nosso y é uma posição que depende do tempo pelo tempo. Aí, se eu marcar tempo e posição e realizar, criar um gráfico em cima disso, eu vou ter situações como essa daqui. E aí você percebe uma situação de função crescente. Tá? É uma função, aparentemente aqui, está bem bonitinha, né? Mas é mais ou menos isso que ocorre no movimento retilíneo uniforme, em que a velocidade é constante. Então você tem aqui uma reta. Não é à toa que a função espaço em relação ao tempo é um S0 mais velocidade vezes o tempo, em que S0 é a posição inicial, velocidade é o coeficiente, lembra lá o que é o coeficiente angular, tá? E tempo é a nossa variável independente, é o x. Tá? Então, a gente pode enxergar isso, por exemplo, na situação aqui de um movimento não necessariamente retilíneo, mas que mostra, por exemplo, olha, o coeficiente angular. Tá? O coeficiente angular vai mudando e o que está acontecendo aí? É a velocidade aumentando. Tá? Existe uma relação entre tangente do ângulo e velocidade. Nesse caso, a velocidade aumenta na posição positiva. E vai aumentando a posição. É uma função crescente. Tá? Nesse caso aqui, a função ela não é linear, é uma função quadrática, a gente vai estudar futuramente. Mas, você entender o que está ocorrendo, ela é crescente aqui. E a velocidade aumentando, ela é crescente. Sendo a velocidade crescente, o que isso pode nos informar de outra grandeza? Chamada aceleração. Ela é positiva. Olha só que interessante. Você vai estudar isso em algum lugar, mas, por exemplo, aqui a gente pode ter essa função quadrática aqui. Ó. S0, V0t, meio de AT quadrado. Tá? Por enquanto, deixo só essa informação. Aqui, essa velocidade, ela é dada por essa função aqui. Ó. Quem é isso aqui? É o B. Quem é isso aqui? Bom, já está dizendo, né? É o A, é o nosso coeficiente angular. E aqui a nossa variável independente e V depende de T, a variável dependente. Então, A, o coeficiente angular, vai se relacionar com a aceleração. Se a aceleração é positiva, nesse caso é constante, a velocidade, a função da velocidade, ela é crescente. Crescente é uma função crescente. Então é isso. x1 menor que x2 implicar que f de x1 é menor que f de x2, a função é crescente.
E se for decrescente, x1 menor que x2 vai implicar que f de x1 maior que f de x2, vai ser decrescente. Espero que você tenha compreendido essa ideia geral e a partir daqui para frente espero que você consiga distinguir o que é uma função crescente e o que é uma função decrescente. Até a próxima aula. Tchau, tchau.